Bom pessoal, olá a todos. Eu fiz aquele vídeo chamado sobre a Terra plana, né? Onde eu mostro que os autores da Bíblia eles tinham essa cosmovisão. Aí eu mostrei alguns erros da Bíblia, né? Então eu decidi pesquisar e mostrar alguns outros erros científicos da Bíblia, para mostrar justamente que a Bíblia não é um livro científico. A Bíblia é um livro religioso, teológico. Você pode buscar mensagens, doutrina, etc., mas não ciências, como alguns terraplanistas fazem, tá bom? Vamos analisar. Biologia. Aqui em Gênesis 30, 35, 39, diz assim, ó. E separou naquele mesmo dia, né, Jacó, os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos em que havia brancura, e todos os morenos entre os cordeiros, porque ele fez um acordo com Labão. Se as ovelhas nascessem listradas, seriam dele. E deu-os na mão dos seus filhos. E pôs os 3 dias de caminho entre si e Jacó. Perdão, aquele era Labão, tá? E Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Então tomou Jacó varas verdes de álamo, e de aveleira, e de castanheiro, e descascou nelas ristas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. E pôs estas varas que tinha descascado em frente aos rebanhos, nos canos e nos bebedouros de água, onde os rebanhos vinham beber, para que concebessem quando vinham beber. E concebiam os rebanhos diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então ele fez esse acordo com Labão. Se nascessem do gado animais com listras, riscos, salpiscos, seria dele, de Jacó. Aí o que ele faz? Ele pega essas varas, coloca em frente ao rebanho, aí quando os rebanhos vão beber água, por causa disso, eles nascem com essas listras. Isso não existe, pessoal. Isso é completamente impossível em biologia, entendeu? Até porque se fosse assim, então qualquer um podia pegar aí no interior, quem tem um gado, aí, uma vaca, sei lá, colocasse, por exemplo, uma vara listada em frente à vaca, a vaca ia dar um bezerro listado. Isso não existe, tá? Só na Bíblia. Lebres ruminam. Ruminam, para quem não sabe, é o animal que come, regozija e depois come de novo. Mas segundo a Bíblia, as lebres ruminam. Ó, Levítico 11:6. E a lebre, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, essa vos será imunda. Deuteronômio 14:7. Porém estes não comerei, somente dos que somente ruminam, ou que tem a unha fendida, o camelo e a lebre e o coelho, porque ruminam, mas não tem a unha fendida, imundos vos serão. A Bíblia fala também de insetos de 4 patas. Aqui, ó. Levítico 11:23. E todos os outros insetos que voam, que têm 4 pés, serão para vós uma abominação. Que inseto que tem 4 pés, pessoal? Eu não sei. Todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, será para vós uma abominação. E aqui 11:21 do mesmo livro. Mas isto comerei de todos os insetos que voa, que anda sobre 4 pés, o que tiver pernas sobre os seus pés, para saltar com elas sobre a terra. Então, ficou meio confuso isso aqui. Morcego é ave. Essa aqui eu não acho tão grave, porque na época poderia ser considerado uma ave. Mas o que mostra também que os autores da Bíblia não tinham um bom conhecimento científico como nós temos hoje. Que diz assim, ó: das aves, estas abominarei, não se comerão, serão abominação. A águia, o quebrantoço, o chofrango, e o milhano, e o abutre segundo a sua espécie. Todo corvo segundo a sua espécie, o avestruz e o mocho, e a gaivota, e o gavião segundo a sua espécie. E o bufo, e o corvo marinho, e a coruja, e a gralha, e o cisne, o pelicano, e a cegonha, a garça segundo a sua espécie, e a polpa, e o morcego. Só que o morcego não é ave, o morcego é um mamífero, tá? João 12:24. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, dá muito fruto. Bom, de onde que o autor aqui do Evangelho tirou isso, eu não sei, mas o grão não morre quando ele cai na terra. Ao contrário, ele vai gerando ali uma outra espécie, né? Ele vai nascendo, florescendo, não morre. Essa aqui eu mostrei naquele vídeo, que Jesus fala assim, ó. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão da mostarda, que o homem, pegando ele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Que nem eu mostrei naquele vídeo, o grão de mostarda não é a menor das sementes, tá? Parece que é de um tipo de orquídea, que é a menor das sementes, não o grão de mostarda. E também não sei se é a maior das plantas, como está dizendo aqui no texto, tá bom? Então aqui é mais um erro científico.
Tiago 5,3. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujam, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e a comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Bom, ouro não enferruja, pessoal, tá? Por isso que o ouro é um metal nobre, ele não enferruja. Então, da onde que o autor tirou que o ouro dele estava enferrujando, ainda que fosse numa metáfora, não faz sentido, porque está usando uma metáfora anticientífica. Levítico 14, 39 e 41. Depois, aqui ele está falando de lepra, tá? Que se o povo hebreu chegasse na terra que foi prometida aos pais e tivesse descoberto lepra na casa. Depois, ao 7º dia, o sacerdote voltará e examinará. E se vir que a praga nas paredes da casa tem se estendido, então o sacerdote ordenará que arranque as pedras em que tiver a praga, e que as lancem fora da cidade num lugar imundo, e fará raspar a casa por dentro e ao redor, e o pó que houver raspado lançarão fora da cidade num lugar imundo. Bom, eu não sei de onde é que o autor aqui tirou que a lepra é uma doença que dá em pedras ou na parede da casa. Isso aí não existe. A lepra é uma doença de pele que faz a pessoa ter tipo uma dermatologia, né, seria a expressão correta, uma doença dermatológica que não tem nada a ver com as pedras da casa. Mas segundo a Bíblia, essa doença estaria nas pedras, então o sacerdote mandaria raspar as pedras da casa. Não faz o menor sentido. Aqui eu mostrei naquele vídeo lá também que eu fiz, pessoal, eu só estou citando de novo aqui para mostrar o contexto. Porque aqui o contexto tem a ver com comer sem lavar as mãos. Aqui, ó, do versículo 3. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. Aí Jesus dá um sermão neles aqui, né, até o versículo 14. E aí no versículo 15 ele conclui dizendo: não há nada fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Então algumas pessoas acharam até que era um sentido metafórico, que Jesus estava falando, mas o contexto mostra aqui, ó, que eles estavam comendo sem lavar as mãos, e Jesus disse que não tem nenhum problema, que nada que entrando no homem de fora pode contaminar ele. Na verdade pode, desde bactérias, comida estragada e uma série de coisas. E aqui, 1 Timóteo 4,8, eu mostrei naquele vídeo, é só para citar para quem não viu o outro vídeo, ó, que Paulo diz assim, ó, porque o exercício físico ou corporal para pouco se aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da vida que há de vir. A ciência também discorda. A atividade física é muito bom para manter a saúde. O que faz mal para a saúde é o sedentarismo. Então o autor dizer que a atividade física pouco se aproveita, com todo respeito, é completamente contra o que diz a ciência. Então tá aí, pessoal, alguns versículozinhos aí anticientíficos da Bíblia, tá? Porque se você toma a Bíblia como seu livro de ciência, como alguns terraplanistas fazem, que acham que a Terra é plana só porque a Bíblia diz que é plana, então cuidado, vocês vão ter muitos problemas aí com esses outros erros científicos, como o ouro enferrujando, a menor semente da terra, a lepra ter que raspar a parede da casa, etc, etc, etc. Se gostou do vídeo, deixa um like aí que vai estar ajudando, ajuda a aumentar a atividade, engajamento, essas coisas. Não esqueçam de ativar o sininho. Obrigado por ter assistido. Paz a todos.